Olá, o programa Análise Direta está começando com mais um assunto importante para conversar com você. Falamos diretamente dos estúdios de São Paulo para o Brasil e mais 55 países pelo canal 1. Hoje nós vamos falar sobre varizes. Quem não as tem, não é? As varizes são veias dilatadas e tortuosas que se desenvolvem embaixo da superfície da pele, ficando salientes. Calcula-se que 20% da população adulta tem varizes, sendo mais de 20 milhões de pessoas só aqui no Brasil, onde a maioria é do sexo feminino, principalmente por causa do hormônio estrógeno, que favorece a dilatação das veias. Vamos saber como prevenir, os tratamentos e a alimentação adequada. Será que existe? Está aqui comigo o especialista em cirurgia vascular, Dr. Márcio Steinbruch. Seja bem-vindo novamente. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com vocês. E prazer tirar dúvidas. Todo nosso, vamos tirar as dúvidas aí das pessoas, né? No primeiro programa que a gente fez, né, sobre o assunto, nós falamos bastante sobre o que são varizes, né? As causas. Hoje vamos dar uma aprofundada aí no assunto, né? Se os telespectadores estudaram direitinho e tiverem em memória o que são as varizes, aquelas veias dilatadas, a circulação das pernas, principalmente, que vem de baixo para cima, hoje a gente pode aprofundar um pouquinho mais em outros assuntos. Isso. Vamos falar do quê? Vamos falar de tratamento. Né? A tecnologia está aí para ajudar, né? Não só tratamento, na hora de descobrir. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o diagnóstico, né? Varizes, elas são uma afecção que já representa, vamos dizer assim, um incômodo, tanto estético como funcional, desde séculos passados, né? Já existe registro de uma primeira aplicação feita em veias no século XVII, em 1653, uma coisa assim. Nossa, que antigo. Já. Né? Na Suíça, um cientista da época teria injetado um ácido em veias para tentar tratá-las. E deu certo? Olha, não sei, não tem registro sobre isso. Mas no século XIX, quando já havia sido inventada a seringa hipodérmica, aí já tem relatos, sim, de injeções dentro de veias doentes, né? Mas naquela época, como é que era o diagnóstico? O diagnóstico era basicamente visual e na palpação, né? Com o passar do tempo, foi se descobrindo alguns outros meios de diagnóstico, mas o principal ainda é a palpação e a visualização e a conversa com o paciente. Mas décadas atrás, o diagnóstico era feito basicamente por um exame chamado flebografia. A flebografia era um exame para se estudar as veias internas, né, para ver se existia algum problema mais profundo, e era injetado um contraste dentro das veias e feito radiografias, né? Então, com contraste se via as veias. Mas era um exame muito doloroso, incômodo, perigoso. Isso aqui caiu por terra, quer dizer, na época, né? E com o advento do ultrassom com Doppler, né, que é um exame que enxerga as veias e ao mesmo tempo estuda o fluxo, a gente começou a descobrir coisas novas, ou seja, a questão de 25 anos para cá, mudou completamente, radicalmente todo o diagnóstico nas varizes. Mas voltando, o paciente que chega hoje ao consultório, ele chega muito com queixa estética. Muitas vezes aqueles vasinhos, né, que são chamados telangiectasias, mas é sabido que aqueles vasinhos são alimentados por pequenas veias. Só que às vezes essas veias não são visíveis a olho nu. Tem muita gente, por exemplo, que engravidou, durante a gestação apareceram veias dilatadas, né? E depois que nasce, sumiu. Doutor, não vejo mais. Foi o que aconteceu comigo. Pois é, então, isso é um engano, né? É uma ilusão de ótica. Por quê? A veia, quando ela dilatou, conforme a pessoa estava grávida, a compressão no abdômen faz com que aquela veia se dilate muito. Nossa. Então ela se torna visível. Só que no momento que nasce e a pressão diminui, aquela veia dá uma diminuída, mas ela não volta a ser o que era. Então ela continua um pouquinho dilatada. Mas só que às vezes a dilatação dela e a posição dela é tão abaixo da pele que ela não se torna mais visível.
mas ela está lá e ela pode contribuir com outras coisas. Pode contribuir com o aparecimento de vasinhos, pode contribuir com a dilatação mais adiante, aparecer uma variz mesmo, uma veia mais grossa. Então, é importante, todo indivíduo, toda mulher que durante a gravidez viu o aparecimento de vasos, mesmo que estes tenham desaparecido, continuar assim a visitar um vascular. Então nós estávamos falando sobre métodos. Então a tecnologia fez com que o homem tentasse desenvolver equipamentos para poder enxergar justamente esses vasos que não são visíveis a olho nu. E a primeira ideia que se teve para fazer esse tipo de abordagem das veias foi justamente a transiluminação. Eu vou mostrar para vocês, né? A transiluminação. Pode apontar. Não, vou mostrar sim. A transiluminação, ela basicamente é feita por uma peça em formato de ferradura com uma luz intensa apontada para a pele, e por transparência se vê uma veia que não é visível a olho nu, né? Aqui um outro exemplo. Isso pelo lado de fora mesmo? Sim, coloca essa sim, luz? Encosta a luz, né? Isso começou com uma brincadeira, uma experiência nossa, fazendo isso com lanterna. Encostando 2 lanternas, né, de LED, né, porque a luz tem que ser uma luz intensa, né? E isso veio também revolucionar, porque com esse tipo de abordagem, a gente tinha noção de onde existiam pequenas veias que não eram visíveis. E a abordagem foi facilitada porque, naquela época, com o uso da transiluminação, a gente descobriu onde estava essa veia e tirava essa veia por uma microcirurgia, uma microextraçãozinha que é feita, às vezes até no próprio consultório, anestesia local, não tem corte, não tem ponto, uma coisa indolor, tirava aquilo, os vasinhos perdiam a força e em seguida era feita a escleroterapia. Porém, mais modernamente, se fez outra pesquisa e se desenvolveu um outro equipamento que utiliza uma tecnologia nova, chamada realidade aumentada. A realidade aumentada, primeiro eu vou dar a definição, né? A realidade aumentada nada mais é do que a inclusão de imagens virtuais sobrepostas a uma imagem real, aumentando a realidade daquilo. Um exemplo, quem já na sua infância não assistiu Robocop? Robocop, ele tinha uma máscara, né, na frente daquele, né, aquele vidro que ele tinha lá. Às vezes ele via o bandido e imediatamente já aparecia na telinha para ele a imagem do bandido, mas já aparecia a altura do bandido, a distância do bandido, nome, toda a identificação dele. Ou seja, na imagem real que ele via do bandido, sobreposta à imagem real dele, uma tela sobrepunha o quê? A altura dele, a distância, em imagem virtual, aumentando a realidade. A mesma coisa também pode ocorrer em uso de GPS, que a gente pode ter às vezes no vidro do carro. Isso é uma tecnologia futura. No vidro do carro já apareceu o caminho que você tem que seguir, e você está seguindo, você vê pelo vidro a rua, mas ao mesmo tempo você vê o desenho do GPS seguindo. Isso é a realidade aumentada. Atrapalhar um pouquinho para dirigir. Não sei. Então, o que aconteceu? Então, foi desenvolvido um equipamento, né, chamado VenViewer, né, visualizador de veias, onde ele filma a pele do indivíduo com uma luz especial, uma luz infravermelha, né, aonde o vaso sanguíneo está, ele absorve o infravermelho, porque o vaso é vermelho. Aliás, desculpa, falei uma grande besteira. Ele reflete o infravermelho, a pele absorve e ele reflete. Então ele forma uma imagem de contraste, mas os olhos nossos não enxergam. Então essa filmagem é feita por um equipamento, processa a imagem em computador e projeta em tempo real em cima do local onde estão as veias. Então com isso, uma perna como essa daqui, que eu vou mostrar agora. Opa, desculpa, programa ao vivo é assim mesmo. É assim. Então, quando a gente enxerga uma perna, então, isso.
Essa perna daqui é uma perna em que o paciente reclamava de vasinhos e um monte de coisa. Mas a gente olha e não enxerga muita coisa. Não dá para ver mesmo. Não dá para ver nada. Mas na hora que eu coloco e aponto o meu equipamento de realidade aumentada, o que eu vejo é essa imagem. Ou seja, o que está escuro são as varizes que estão alimentando os vasinhos. E essa parte que está escura é uma realidade virtual, né? A imagem é virtual, mas ela está sobreposta à real, aonde estão as veias. O mesmo tamanho, tudo? Tudo. A gente vê exatamente a veia. Só que é uma imagem projetada, só que ela é projetada em cima de onde está a veia. Esse equipamento é muito utilizado também para pegar veia, para puncionar veias em pacientes com veias difíceis, crianças, principalmente pacientes oncológicos, né, pacientes com câncer. Deixa eu mostrar para vocês o aparelho. Assim vocês vão ver que ele também é um negócio relativamente pequeno. Então tá aqui, ó. Esse é o aparelho. O aparelho, ele é apontado. Isso aqui tem, deixa eu ver se eu tenho uma outra imagem. A gente aponta para o local que quer e ele projeta no local a veia. Ele é usado não só para diagnóstico, mas também para o tratamento. Porque se o paciente tem necessidade de cirurgia, eu tenho que desenhar, eu tenho que marcar as veias antes de uma cirurgia. Porque quando o paciente deita para fazer a cirurgia, a gente não enxerga as veias, elas murcham. Então eu sou obrigado a desenhar. Mas com esse aparelho eu consigo desenhar inclusive varizes que a gente não enxerga com o olho nu. Então é mais difícil agora escapar varizes no tratamento. Então o tratamento se torna mais completo. E ele é usado também junto com laser, né? Onde a gente consegue determinados tipos de veias, até 3 milímetros, hoje a gente já consegue tratar com laser. Então, utilizando o equipamento de realidade aumentada, eu descubro onde estão as pequenas veias que alimentam os vasinhos, e em vez de tirar cirurgicamente, eu já consigo queimá-las com laser. Só que isso tem uma limitação também técnica. A limitação é de que a veia tem até 3 milímetros. Mais do que isso, ela já tem que ser retirada cirurgicamente. Tem como a gente mostrar aí uma veia de 3 milímetros olha, o máximo que ela pode ter? Eu vou mostrar para vocês aqui, quer ver? Vamos pegar essa imagem. Essa aqui, que é uma veia que dá para enxergar. Cadê? Não sei se pode apontar. aqui, ó, dá para ver bem aqui, ó. Essa é uma veia dilatada que dá para ver. Sim, isso daqui não dá para tirar com laser. E aqui está a imagem dela. Então a gente percebe que é uma imagem. Desculpa. Aqui está a imagem dela. A gente já percebe que é uma imagem bem mais grossa do que essa daqui. Entendeu? Então, por exemplo, essas mais fininhas a gente consegue fechar com laser. Aqui já não consegue mais. Essa aqui a gente consegue fechar. Então se retira. Como que é feito hoje? Como é que se retira? Também é com agulhinha de crochê. É com uma punçãozinha. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem para mostrar para vocês. Vamos lá. Então aqui nós temos a imagem. Eu vou tentar ampliar só aqui. Então vamos lá. Então primeira coisa, essa é a pele aqui em cima, né? Onde a veinha, acredita em mim, está aí. Depois a gente enxergou com o VenViewer. A gente desenha com uma canetinha essas pintinhas pretas. Aqui é a pintinha do próprio paciente, mas essas pintinhas pretas aqui, na verdade, são o desenho que eu fiz para onde está a veia, onde estão, né? as veias. Aí com uma agulha de crochê, nossa, que aflição, de 0,6 milímetro, ela parece a esfera de uma esferográfica da Bic, de tão fininha que é. A bolinha só, não a ponta. A bolinha da ponta. A bolinha da ponta. Aquela bolinha ela tem 0,7 milímetros. Essa agulha tem 0,6. Só para vocês terem uma ideia. A bolinha que deixa eu virar aqui de lado. Assim? Assim é melhor? Mas não dá. Essa bolinha não dá nem pra a bolinha está dentro da ponta. Ela é maior do que a agulha de crochê. E o que se faz através de um furinho de agulha na pele, lógico que devidamente anestesiado, com essa agulhinha de crochê a gente puxa essa veinha. Essa aqui é a minha mão.
Só que só com uma imagem bem aumentada, tá? Porque a veia não é tão grande assim. É isso que eu ia te falar, isso é a veia? Ela é bem fininha, às vezes ela tem, como eu te falei, 3 milímetros, 2, 3 milímetros. Ai, que aflição. E aqui é o local onde foi mexido, onde acabou de fazer. Não sangra, não tem corte, não sangra. Nada, é um negócio super simples. Quer Aí dizer, fica isso aqui são furinhos? não, é o desenho, a pintinha. O furinho eu fiz um aqui, não dá nem pra ver. um aqui, um aqui. Foram 2 furinhos. Que legal. E o paciente depois não sente dor? Nada, né? Isso aqui é indolor. O paciente se recupera rapidinho, descansa um fim de semana, segunda-feira vai trabalhar. Agora, isso daqui é o que se faz veia por veia, tanto na microcirurgia como numa cirurgia grande. Agora, tudo isso teleguiado pela realidade aumentada. Muito legal, nossa, muito legal. Até que tecnologia hoje, né? Tem coisas que a gente nem imagina. Eu vou fazer uma pequena pausa para chamar o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre varizes e os tratamentos, diagnósticos e tudo mais, ok? Até já! Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje estamos falando sobre varizes. Eu estou conversando com o Dr. Márcio Steinbruch, que é especialista em cirurgia vascular. A gente estava aí no primeiro bloco mostrando, né, a realidade aumentada. Eu gostaria de mostrar mais essa imagem também. É muito interessante. Isso aqui é uma paciente, não sei se a imagem vai ajudar muito, vou tentar ampliar aqui. Né? Exato, aqui existe uma nuvem de vasinhos, né? E essa paciente fazia a escleroterapia convencional, né, que é só as aplicações. Com um colega, lógico, um bom profissional, mas que fazia só, vamos dizer, as generalidades. Só que quando a gente coloca o Venviewer sobre a perna dela, a gente já enxerga que ela tinha algumas veias reticulares, que a gente chama, né, ou nutrícias, alimentando aquela nuvem. Aquela nuvem está mais ou menos aqui. É isso aqui. É isso aqui. São as veias que alimentam aquela nuvem de vasinhos que estão aqui. Aí sim, com laser, aqui em cima numa determinada composição, a gente consegue fechar e associando o laser e a escleroterapia, a gente soma a funcionalidade das duas técnicas e com isso a eficiência é maior. Né? Porque se fizer só as aplicações não adianta, né? Que eu lembro no primeiro programa que a gente fez. Existem trabalhos mostrando que não tem uma técnica superior à outra, né? Seja a escleroterapia, seja o laser, uma não substitui a outra. Não substitui, cada uma tem a sua indicação precisa. Porém, a soma de técnicas, você potencializa um tratamento. Entendi. Entende? Eu estava mostrando para vocês, né? Estava falando do Venviewer. Isso aqui é minha mão, só para vocês terem uma ideia. Ela está mostrando as veias do dorso da minha mão. Então isso facilita muito pegar veias, né? Fazer a punção de veia, principalmente quando é muito difícil, né? Crianças, adultos, infelizmente com câncer, que já pegou tanta veia, idoso. Então, idoso geralmente fica difícil de achar a veia, né? O problema dele não é só isso, ela fica fininha, mas só que ela fica muito quebradiça, ela estoura fácil, ela fica mais frágil com o tempo. É o que a gente chama de... eles têm a fragilidade, tanto é que muitos idosos, às vezes só de encostar a pele em algum lugar, formam grandes hematomas. Sim, é verdade. Né? Porque rompem vasinhos. É verdade, a gente vê bastante isso. Eu via na minha avó, a minha mãe está ficando assim agora. Meu Deus. Sim, a gente vai ficando assim, né? Tudo vai deteriorando no corpo, né? Claro. O que mais que a gente pode mostrar da realidade aumentada? A gente pode falar, da realidade aumentada. Isso aqui é uma complicação, né? Então, até para o telespectador saber que quando procurar um profissional, ele tem que conhecer bem, tem que saber a procedência desse profissional, porque às vezes uma arma na mão de uma pessoa inabilitada pode se tornar algo perigoso, né? Isso aqui, na verdade, é a imagem de uma complicação causada pelo tratamento de laser. Nossa, gente. Entende? Isso aqui foi uma queimadura. Ai, meu Deus. Tá vendo? Foi mal utilizado.
Nossa! Algumas marquinhas dessas podem não sair, mas a maioria vai cicatrizar. Mas é um risco quando usado de forma errada. Que aflição, Isso é uma complicação do uso do laser. Então vamos ver uma outra complicação também, para que todo mundo saiba que isso daqui tem que ser feito por gente habilitada. Não adianta ir naquela... tem uma enfermeira que vem em casa que faz aplicação para mim, eu vou fazer no farmacêutico, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Olha, esse aqui é um outro exemplo, também de uma complicação, que fizeram aplicação em veias erradas. Na verdade aqui utilizaram uma espuma, e essa espuma que também virou um pouquinho de moda, entre aspas, na verdade ela tem uma indicação precisa, mas aqui ela foi usada de uma forma inadequada. Que espuma é essa? Na verdade é um material, né, um medicamento, se faz uma espuma e se utiliza para tratar veias um pouco mais calibrosas, mas ele tem indicação precisa. Ele tem que ser usado em veias mais profundas, com todo cuidado. Aqui, infelizmente, ele foi usado em veias superficiais e acabou gerando essa mancha. Tá? Não é uma, uma tem técnica... Tem cara de mancha que não sai, né? Essa não sai. Nossa. Essa não sai, infelizmente não. Mas veja, é uma técnica reconhecida, não estou falando mal da técnica, é que tudo tem que ser usado no momento certo. Você não vai querer usar um carro de passeio para andar num off-road, né? Um carro normal de passeio para andar em estrada de terra, cheia de pedra, e atravessar rios. Você vai usar uma caminhonete, vai usar um 4x4. Mesma coisa aqui. Onde precisa. Exatamente, somente, usar né? a arma certa no local certo. Exatamente. Eu estou vendo aqui umas imagens de meias, né? São as meias de alta compressão. Sim, as meias de compressão. Então, mostrando aqui um pouquinho, no outro programa eu falei muito, né, que a panturrilha é justamente quem bombeia o sangue para cima. Então, indivíduos que tenham que ficar muito tempo com o pé para baixo, seja no trabalho, seja em viagem longa de avião, ou aqueles que já tenham varizes, é importante o uso de uma compressão elástica, que pode ser só até o joelho, né? Mas as mulheres falam, mas doutor, não tem que ser meia calça? Não tem que ser meia calça, mas é que mulheres que vão usar uma saia podem usar uma meia 7/8 ou até mesmo uma meia calça para ficar uma coisa mais bonita. Lógico que essa imagem não é a imagem mais bonita de uma meia elástica, mas hoje em dia já existem meias que lembram meias de nylon, meias bem bonitas, bem quase transparentes. Tem aí uma imagem dessas meias mais modernas? Não, infelizmente eu não tenho aqui, né? Que eu acabaria fazendo propaganda. Um merchan, né? Não é legal. Mas existem marcas, infelizmente importadas, que deixam a perna bonita. São meias assim brilhantes, parece uma meia de nylon. Porque na época da minha gravidez, que já faz algum tempo, era bem feia essa meia. Que eu lembro que eu tive que usar, porque eu tive essa dilatação aí. Importante. Mas eram feias demais essas meias, gente. O pessoal sempre fala assim, doutor, eu vou ter que usar aquelas meias que minha avó usava? Muito Não, feio. agora tem coisas mais modernas, mais bonitas, né? E já que a gente falou de avião, de meia elástica, eu acho que é muito importante salientar os riscos que existem, por exemplo, numa viagem longa de avião. Não sei se cabe o assunto, mas já que você levantou a bola, como é sabido, né, as empresas aéreas cada vez mais estão tentando colocar mais gente num espaço menor. Então a gente acaba indo naquela situação que parece uma lata de sardinha, em posição bem paradinha e tal. E o que acontece? Muitas horas com o pé para baixo, pode haver um represamento do sangue lá embaixo, porque não está sendo bombeado, pode haver a coagulação do sangue dentro da veia, né? Nossa, então, o que vai acontecer? Exatamente isso daqui. O sangue, ele vira uma coalhada dentro da veia. Ele entope a veia. Meu Deus. E ele pode soltar daqui e ir embora com a circulação e pode parar no pulmão. Então, se isso acontecer, é uma embolia pulmonar. Quando ocorre uma trombose numa veia interna da perna, é uma trombose venosa profunda, ou conhecida como TVP. Quando ela ocorre na superfície, é uma trombose venosa superficial, ou também conhecida como tromboflebite superficial. As superficiais só são doloridas e podem deixar marcas, mas as profundas podem liberar um coágulo e ir para o pulmão. Então, esse é o grande risco das viagens longas de avião.
o que acontece? O indivíduo fica muito tempo sentado, não se movimenta, e aí aconteceu, se eu não me engano, há uns 15 ou 20 anos atrás, não mais, foi em 1990 por aí, uma jovem de 27 anos de idade voando de Melbourne, na Austrália, até Londres, um voo de 20 horas. Ela relatam, né, que ela teve um pouco de desconforto e dor na batata da perna durante o voo. Assim que o avião chegou, que aterrissou, que ela levantou para sair do avião, ela morreu na escada do avião, na saída do avião. Gente do céu. O que houve com ela? Ela teve uma trombose, o coágulo migrou, foi para o pulmão e ela teve uma embolia pulmonar. 27 anos de idade. Nossa. Isso começou a levantar, exatamente, isso começou a levantar uma pesquisa e um levantamento científico das ocorrências, né, de tromboses ou de problemas vasculares durante os voos. E começaram a perceber que o negócio era muito grande. Ele é frequente. Grande maioria dos indivíduos que viajam de avião, viagens longas, chegam no seu destino com a perna inchada. Já aconteceu isso comigo já, o meu pé ficou... Sim, parece um pão. Ai, doutor, eu viajei, acho que é trombose e tal. Tem muitos casos de trombose. Tanto é que isso ficou chamado de síndrome da classe econômica. Eles chamaram de síndrome da classe econômica porque imaginava-se que isso só ocorresse em quem viajasse de classe econômica. Mas é um ledo engano, porque isso não ocorre só em quem viaja na classe econômica. A classe econômica, logicamente, a chance é maior. Mas isso pode acontecer numa classe executiva e numa classe também em primeira classe. Mas por quê? Gostei da pergunta. Por quê? Então, mas espera aí. Mas será que o problema da trombose no voo longo não é só a posição que o indivíduo fica? Estudos mais aprofundados perceberam uma outra coisa. Dentro do avião, a pressão que tem dentro da cabine do avião, né, o avião fica pressurizado, porque ele tem que manter uma pressão que seja semelhante à nossa aqui embaixo na Terra. Porque o avião voa a, sei lá, 30 mil pés, 10, 15 mil metros, o ar é muito rarefeito lá, você não conseguiria respirar. Tanto que se ocorre uma despressurização, tem que colocar máscara. Sim. Então o que acontece? Então eles pressurizam a cabine, eles botam pressão dentro da cabine para a gente se sentir na terra, em terra. Só que a pressão que está dentro da cabine não é igual aqui de baixo, ela é bem menor. Porque se também fizer uma pressão igual daqui, o avião pode explodir. É tudo uma contrabalançar a pressão. Então a pressão que tem dentro da cabine do avião, ela é menor do que aqui. E no ar rarefeito, quando a pressão é baixa, a gente evapora mais. Então a gente perde líquido, a gente perde água pela evaporação, tanto respiração como transpiração. Mas é uma perda insensível, a gente não sente isso sair, ela está evaporando. Então o que acontece? Isso pode levar à desidratação dentro do avião. Então tem indivíduos que chegam no avião, pede o vinhozinho deles, o whiskinho, toma para relaxar, agora eu vou dormir a viagem toda, só que eles esquecem o quê? Ou não sabem, né? O ar rarefeito e o efeito do álcool somados aumentam ainda mais a desidratação. E a desidratação pode, eu vou usar um termo técnico, causar uma coisa chamada hemoconcentração, em termos leigos, engrossar o sangue. Ele fica mais grosso. E dependendo da situação, do momento, se é um indivíduo que tenha varizes, ou um indivíduo que já tem um problema vascular prévio a alguma coisa, ele poderá desenvolver a trombose. Então, todo mundo que for viajar de avião tem que, em primeiro lugar, se tem algum probleminha vascular, mesmo que sejam só vasinhos, procurar um vascular, ouvir o conselho. Usar as meias elásticas, mas as meias elásticas devem ser prescritas por um vascular. Porque tem que tomar muito cuidado dessa história. Não, eu vou comprar daquela marca famosa, média compressão. Me vê uma meia, eu acho que eu sou tamanho G, eu sou meio gordinha e tal. Lê do engano, tá? Para comprar meia, primeiro a meia, a compressão é dada não por média, suave ou alta. Isso é nomenclatura dada pelo fabricante. Ela tem uma medida de pressão em milímetros de mercúrio. Então, a meia de média compressão ela tem de 20 a 30 milímetros de mercúrio, que é a compressão da meia. Outra coisa também é o tamanho da meia. Se é pequena, médio, grande, se é tamanho 1, 2 ou 3, se é tamanho 2, 3, 4, 7. O tamanho é dado pelas medidas da perna. Então, tudo isso daqui é importante na hora de se viajar. Então tem que ir atrás de um vascular para ele te orientar aí qual meia
que você tem que comprar. Sem dúvida. Né? Vou fazer mais uma pausa para o intervalo, mas já já a gente está de volta, não saia daí. Estamos de volta com Análise Direta. Hoje estamos falando sobre varizes. Eu estou conversando com o Dr. Márcio Stenbruck, que é especialista em cirurgia vascular. Vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades, doutor? Vamos, muito importante. Tem mais mitos do que verdades. Mas tudo mesmo? Bem. Vamos lá. Bom, eu vou começar então com o seu exemplo. Qual é o maior mito que existe? Assim, Olha, sempre me perguntam sobre alimentação. Doutor, quem tem varizes pode comer carne de porco? Pode comer peixe? Pode comer isso? Pode comer aquilo? Gente, varizes não tem nenhuma influência com a alimentação. A alimentação não traz nenhum problema às varizes. A única coisa que pode aumentar um pouco a sintomatologia, quer dizer, os sintomas, é quando o indivíduo bebe um pouquinho a mais de álcool, que o álcool é vasodilatador, então aumenta os sintomas, mas não piora o problema, e alimentos condimentados, principalmente a pimenta. A pimenta também ela promove uma certa vasodilatação, tanto que quem tem varizes anais, ou conhecidas como hemorroidas, não conseguem nem devem comer pimenta. Então esse eu acho que é um dos maiores mitos, a história de que alimento possa causar varizes, coisa do gênero. Outra coisa que sempre me perguntam, doutor, subir e descer a escada dá varizes? Não, não dá varizes, é um exercício. Todo exercício para a perna vai ajudar na circulação, então não causa varizes. Doutor Márcio, gravidez causa varizes? Bom, agora nós estamos numa situação que é muito interessante. A gravidez, ela não provoca as varizes, ela piora varizes que já existem. Mas doutor, quando eu engravidei eu não tinha nada na perna, no meu primeiro filho, quando nasceu, durante a gravidez encheu de vasos. Aí nasceu, aí diminuiu, sumiu tudo. Não criou varizes na gravidez? Não. Muito provavelmente algumas pessoas já tenham pequenas varizes escondidas, tanto é que o Viewer está aqui para ver que não vê. Quando vem a gravidez, que aumenta a pressão abdominal, aquelas veias se dilatam, se tornam visíveis. Porém, quando nasce a criança e perde aquela pressão, tira aquela pressão, ela murcha, mas não volta a ser o que era. Então, na segunda gestação, o bombardeio é maior sobre veias que já estão previamente doentes. Ou seja, na segunda gestação, onde aparecem mais veias ou varizes. E piores. Aí nasceu, murcha tudo, mas só que agora ela murcha um pouquinho menos. Então, eu costumo dizer que a primeira gravidez vem e faz tchan. A segunda vem, faz tchum e tchan, 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 tchan. Ou seja, geralmente a partir da segunda gravidez que é uma piora das varizes. Já é um aviso, então, para quem tem na primeira gravidez, né? Olha, quem tenha antecedentes familiares com varizes, ou que teve na adolescência vasinhos, ou tem vasinhos, engravidou, além de fazer o pré-natal, é sempre bom visitar o vascular. Sempre. E pode fazer esse tratamento enquanto está grávida? Não. Aí, na gravidez, existem limitações de tratamento. Mas tem prevenções que a gente pode fazer para minimizar o problema durante a gestação. Por exemplo, a meia, né? A meia elástica, é muito importante o uso dela durante a gestação, mas infelizmente os ginecologistas obstetras não têm uma vivência tão grande com as meias como nós vasculares, então por isso que eu sempre martelo no mesmo ponto. Durante o pré-natal, procurar um vascular também. Né? Também. Aquela informação de que fica com as pernas para o alto. Sim. Se a gente lembrar um pouquinho da anatomia, que o sangue tem que subir contra a gravidade, então toda vez que um indivíduo que tem que trabalhar muito tempo sentado ou de pé chega em casa, ele deitar por uns 15, 20 minutinhos com a perna mais elevada, quer dizer, não precisa estar de cabeça para baixo, ela está mais alta que o coração. Isso vai trazer um alento, vai trazer um conforto para a perna. Agora, isso não evita varizes, não evita nada. Não evita? Não, mas alivia sintomas, alivia o conforto, quer dizer, dá um conforto bom. E é bom.
e para quem fica muito tempo sentado ou muito tempo em pé, para evitar o aparecimento. O ideal é que a cada período de 1h30, 2 horas, levante um pouquinho, finja que vai tomar um café, dá uma volta na mesa, ande um pouquinho. Se vai trabalhar num escritório onde não atende público, se puder pôr um banquinho embaixo da mesa, esticar a perna é bom. E eventualmente usar até uma meia elástica, né? Se é um indivíduo já propenso a varizes, usar meia elástica. É melhor prevenir do que remediar. Sempre. Verdade, sempre melhor, né? Mais alguma história aí que já te contaram? Porque sempre tem aí uma receita caseira, uma história da caixinha, na verdade, eu costumo brincar que um dos piores inimigos do médico é a comadre. É a comadre, E o pediatra ainda tem mais um inimigo, além da comadre, é a avó. Né? A avó do neném, quando vai no pediatra, dá palpite adoidado. Na verdade, tem que tomar um pouquinho de cuidado com a sabedoria popular, né? Varizes não são um problema estético, é uma doença. Então, como tal, mesmo os pequenos vasinhos, tem que se procurar um especialista e fazer toda uma investigação. Então, tomar muito cuidado mesmo, porque é doença, não é só estética. Não é só estética? Não. E pode causar complicações, né? A gente falou isso no primeiro programa, é bom a gente salientar, entre elas a própria trombose, feridas, úlceras. Isso aqui é muito importante cuidar, muito importante. Mesmo que na cabeça do indivíduo seja estética. Mas é bom cuidar ainda mais agora com essa tecnologia moderna, que é nada invasiva, né? Hoje uma cirurgia de varizes, mesmo com a safena envolvida, hoje com laser endovascular, o paciente se recupera em 4, 5 dias. Quer dizer, ele não tem um corte, não tem ponto, não tem nada. Ele só toma uma anestesia na hora? Uma anestesia, local. Uma sedação, dorme, gostoso. É mais confortável, né? Uma sedaçãozinha. E aí a gente trabalha da melhor forma possível. Aí quando volta da anestesia não tem dor, nada? Não, nada. É um incômodo aqui, outro ali, lógico, dizer que não vai sentir nada, eu estou mentindo, mas não é dor, os pacientes referem que se sentem bem e querem voltar à atividade até antes da hora, né? Ah, que legal, muito legal. E é isso. Que bom. Bom, então o nosso tempo também está quase acabando. Isso que eu ia falar, é uma pena, né? Parece que a gente começou a falar tem 2 minutos. Isso, passa rápido. Se vocês tiverem alguma dúvida mais, vocês podem acessar o site www.livredevarizes.com.br. Lembrando que livre de varizes, tudo junto, e varizes é com Z de zebra. Então, livredevarizes.com.br. Lá tem uma série de explicações, tem meios de comunicação, se quiserem escrever algum e-mail, me perguntar alguma coisa, estou à disposição. Ok, doutor. Então, muito obrigada pela sua presença. Está convidado a voltar quando tiver alguma outra novidade. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E para quem está em casa, obrigada também. Entre na nossa página facebook.com/programa Análise Direta. Você pode ir lá assistir esta edição, outras edições do programa e sugerir entrevistados também. Ok? Então, um beijo e até o próximo programa. Tchau.